a guerra entre Rússia e Ucrânia chega a Moscou. Em outras palavras, a população que vive no entorno de Moscou tem sentido o drama que é viver sob um país em guerra. Isto porque, enquanto a guerra estava no território da Ucrânia, basicamente a população da Rússia, em boa medida, não está lidando diretamente com a guerra. Esse é um ponto, pelo menos em termos de percepção da guerra. Agora, o que nós estamos assistindo é um ataque, ou são ataques consideráveis que a Ucrânia tem feito dentro do território da Ucrânia utilizando drones. E estes drones chegando até diversas cidades, e agora nós temos que drones chegam à capital de Moscou, no caso da Rússia, Moscou, e destrói inclusive alguns apartamentos, algumas casas, e coloca sob alerta pelo menos 4 grandes aeroportos na grande Moscou. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Nós temos uma Ucrânia fazendo um ataque bastante considerável contra a Rússia, pelo menos 144 drones contra o território russo, na região de Kursk, na região de Bryansk, enfim, e ao menos 20 drones colocando em alerta significativo a capital Moscou. É sobre isso que nós iremos falar, e eu vou pedir a você que antes deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E mais ainda, você que quer aprender de maneira mais aprofundada, ter uma perspectiva melhor sobre as questões da geopolítica, dê uma olhada na nossa comunidade. O link está na descrição do nosso vídeo. Venha estudar com a gente, para você ter uma vida de cultura mais ampla. Tudo bem? Venha fazer parte aí da nossa comunidade de geopolítica. Na foto nós temos aí a figura justamente do Vladimir Putin, o presidente da Rússia, o governante da Rússia, enfim, com Andrei Vorobyov. Este Andrei Vorobyov é governador da região de Moscou e foi dito que uma mulher perdeu a vida, no caso, com os ataques feitos pela Ucrânia. Recentemente, esses ataques das últimas horas, né? Então, infelizmente, nós temos uma vítima civil acontecendo também na Rússia. O que nós vimos ao longo dessa guerra foram muitas vítimas civis, em especial na Ucrânia. E dessa vez nós temos na própria capital, ou muito próximo ao Kremlin, uma pessoa perdendo a vida em decorrência aí dos ataques ucranianos. Existe muita controvérsia, informações que se contradizem, enfim, parece que até uma criança, infelizmente, também teria sido atingida e perdido a sua vida nesses ataques que a Ucrânia fez contra Moscou hoje, tudo bem? Então nós temos aí que quem perde na guerra são as pessoas inocentes, em especial mulheres, crianças e pessoas que têm dificuldades de mobilidade, idosos, enfim, não é? Essas são as pessoas que mais sofrem na guerra, tá? Bem, então temos aí este governador da região de Moscou que deu essa informação pra gente, que é uma informação oficial. É difícil ter informação de maneira precisa do que está ocorrendo nos frontes de batalha, enfim, tá certo? Mas é uma informação que circulou e vamos avançar aqui para entender onde foram os ataques. Lembrando aqui, no nosso canal, a grande característica é observarmos as questões da geopolítica através da cartografia, através do mapa. Nós iremos observar, então, um mapa muito interessante, muito curioso, da região metropolitana de Moscou, para que nós mapeemos, digamos, falemos assim, os aeroportos que nós temos na região de Moscou, para que nós saibamos quais que estão em boa medida sob ataque, ok? Ou pelo menos em enorme alerta. Então nós vemos aí a foto da região metropolitana de Moscou. Vou aumentar o mapa para vocês aqui, justamente para observarmos quais que são os aeroportos. Então, mexendo aqui no mapa, eu aumento para vocês a região metropolitana de Moscou. Este aeroporto aqui na região sudeste de Moscou, o qual eu passo o mouse aqui, você visualiza o nome de Aeroporto Internacional de Zhukovsky. Este, inclusive, é um dos mais importantes aeroportos da
da Rússia, enfim, tudo bem? Muito próximo, inclusive, à capital. Nesta região aqui mais ao sul, nós temos o segundo maior aeroporto da Rússia, inclusive o maior aeroporto russo em termos de número de passageiros. Então, veja você, na região aqui central do mapa, nós temos Moscou, onde há, inclusive, a Praça Vermelha, o Kremlin, conforme nós vemos nessas fotos que eu vou passando aqui com vocês, ok? Aliás, de uma arquitetura belíssima, essas cidades, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Então aqui ao sul nós temos esse aeroporto gigantesco, o segundo maior aeroporto da Rússia, o maior aeroporto com número de passageiros, por exemplo, em 2023, ok? Domodedovo, tá certo? Um outro aeroporto também que foi alvo de problemas é esse daqui, o aeroporto de Vnukovo, tá certo? Que fica na região sudoeste aí da região de Moscou, e um aeroporto mais para a região norte aqui, ó, que esse é o maior aeroporto da Rússia, o aeroporto de Sheremetyevo, ok? Então esses aeroportos todos aí na região que circunscreve Moscou, de certa maneira, ficaram sob o fogo cruzado, digamos assim, tiveram que ter muitos voos cancelados, alguns deles que tinham como destino estes aeroportos tiveram que desviar suas rotas em decorrência do enxame de drones que a Ucrânia lançou contra a Rússia aí nessas últimas horas aí ao longo, né, desde ontem para hoje, tá certo? E são diversos os vídeos que nós temos a respeito dos ataques eventuais que a Ucrânia fez contra a Rússia, conforme nós podemos observar aqui. Então nós vemos aqui neste caso especialmente um prédio que foi afetado em alguns apartamentos, infelizmente, certamente trazendo dano material para a população. Notem que nós aqui deste canal Respeita a Geografia falamos infelizmente por causa do dano material ocasionado às pessoas, aos seres vivos, às pessoas, cidadãos que trabalham, querem só ter a sua vida, não é? E a guerra está aí há mais de 2 anos e meio, sem uma possibilidade de paz no horizonte, ok? Tá certo? Quando é do lado ucraniano, nós também, né, tratamos da mesma maneira. É muito triste as pessoas perdendo as suas casas, as suas vidas sendo afetadas em decorrência da loucura que é a guerra, tá certo? Então aqui nós temos até outro vídeo que nós podemos observar. Então o que chama atenção nesse vídeo aqui é que se trata de um estacionamento, de um conjunto habitacional, de um prédio, enfim. A data da câmera que pega ali o momento da explosão, não é? Onde que eventualmente pegou esse drone. Nós temos ali no dia 10 de setembro de 2024 a 1h57 da manhã. Então, a guerra chegando, literalmente, conforme nós mencionamos, ao território da Rússia, em especial dentro da própria região metropolitana de Moscou, ou seja, a guerra em pleno território russo, conforme nós estamos observando aqui. E mesmo ainda de manhã, após essa noite, com vários ataques que a Ucrânia perpetrou ali contra a Rússia, nós tivemos também ainda ataques feitos pela manhã, não é? Quando nós observamos aqui, neste caso, do drone atravessando a região aí, conforme veremos no vídeo. Vejam só. Então, conforme podemos observar, já durante o amanhecer, nós temos explosões ocorrendo na região metropolitana de Moscou. Eu estou chamando a atenção para esse fato, não é? Da chamada região metropolitana de Moscou, porque nós temos o seguinte, né? São diversos lugares que nós tivemos esses vídeos sendo feitos na região de Moscou, não exatamente na Praça Vermelha, no Kremlin, coisa do gênero, ok? Foram diversas as regiões eventualmente afetadas dentro do território da Rússia. Vejam só o vídeo. Высоко
дом рядом. Então, conforme nós vemos, uma explosão bastante considerável, a população, ao ouvir o barulho do drone, fica ali tentando entender o que está acontecendo, observando o caminho que eventualmente o drone faz e, por fim, a explosão do drone e o barulho e o choque eventualmente que a população com certeza fica, né, gente? Para finalizar, mais um vídeo aqui, de diversos ângulos mostrando eventualmente ali as explosões dentro da Rússia. Esse aqui nós já vimos, né? Então é uma cópia aí. De qualquer maneira, fica aqui um nosso comentário de observação das regiões explodidas com drones dentro do território da Rússia. Quem diria então que a Rússia é uma potência nuclear, a segunda maior potência nuclear, sendo atacada com drones oriundos da Ucrânia após 2 anos e meio de guerra e a guerra sendo arrastada para dentro do território da Rússia, em especial a própria capital. É um universo novo esse que nós estamos assistindo, sem dúvida, não é? Nós tivemos, sim, que ao longo da guerra a Ucrânia fez ataques contra territórios como Voronezh, Briansk ou mesmo Rostov, e foram ataques de certa maneira bastante bem sucedidos contra a infraestrutura, em especial de plataformas de petróleo, campos petrolíferos, enfim, bem como também objetivando atingir infraestrutura de geração de energia elétrica, por exemplo. Agora nós vemos ataques da Ucrânia dentro da capital Moscou, e aí está uma das grandes questões, não é, do vídeo de hoje, uma polêmica, que é justamente, você tem ataques feitos à capital, Moscou, e eventualmente civis que são afetados nas suas casas, nos seus prédios, nos seus apartamentos e assim por diante, não é? E aí, a grande discussão é: a Ucrânia está atingindo alvos civis? Não é o que falam, né? E é razoável que não, tá certo? Por quê? O foco tem sido, dentro da região metropolitana de Moscou, as baterias antiaéreas, tudo bom? Então, eventualmente, a Ucrânia tem como alvo a bateria antiaérea na região de Moscou. Então, quando nós pegamos o mapa da região de Moscou, nós vemos justamente aqui que há uma espécie de anel viário aí, não é? Que eu estou fazendo na cor vermelha aqui, que diz respeito a todo o sistema logístico de infraestrutura de transportes de Moscou e tal, dentro da capital russa. E no entorno nós temos os aeroportos, conforme nós visualizamos. Eu vou até aumentar o mapa para que nós possamos observar aí. Aqui na região sudoeste, nesta região aqui, sudeste, aliás, nós temos o aeroporto de Zhukovsk, por exemplo, que foi afetado nesta região. E não somente aeroportos nós temos nesta região aí, metropolitana de Moscou. Nós temos também o sistema de baterias antiaéreas. E o objetivo ucraniano seria justamente atingir as baterias antiaéreas desta região metropolitana de Moscou. É claro que, à medida que se tenta atingir a bateria antiaérea, existe um sistema de defesa, sobretudo o sistema de defesa eletrônico, e aí a Rússia acaba desviando esses drones para regiões que não atinjam nem alvos civis e nem eventualmente alvos militares. Claro, o objetivo é inutilizar, não é o drone ucraniano, é evidente, não é? Mas infelizmente o drone acaba atingindo muitas vezes prédios e residências civis, trazendo danos não materiais à vida humana e, quando não, danos para a população, tá certo? Um dos vídeos que nós vimos numa região próxima a esse aeroporto que nós vemos aí, o aeroporto de Zhukovsk, nesta região. Este aeroporto está na região sudeste da Ucrânia, a distância esse aeroporto Zhukovsk, eu aumento até o mapa aqui para vocês, está numa distância de 30 km de Moscou, algo do gênero, e é nesta região nós temos esse vilarejo aí, ó, o Ramenskoye, e é este vilarejo dentro desta região que um dos prédios foi afetado, tá bom? Aqui uma outra região. Aqui nesse mapa nós visualizamos Moscou logo ali em cima, e aí nessa direção aqui, ó, onde temos esse vilarejo, tá certo? E nesse vilarejo temos justamente a região de
Prudnik, que foi também afetada, e um dos prédios afetados é nesta região, que está, conforme vemos aqui, ó, bem próximo também ao aeroporto internacional de Zhukovsk, tá certo? Então, o que nós podemos concluir com estas imagens é justamente o seguinte, não é? Os ataques ucranianos contra o sistema de defesa antiaéreo russo para atingir a capital, eventualmente até o parlamento, ou mesmo ainda, não é, o Kremlin, coisa do gênero, nós temos que o sistema de defesa antiaéreo trabalha naquela região e vai atuando para inutilizar os drones. Porém, é uma região densamente urbanizada, com grande infraestrutura demográfica urbana, enfim, e acaba ficando no meio do fogo cruzado, conforme nós observamos, tá certo? O foco aqui do nosso comentário hoje era observarmos quais os pontos geográficos que a Ucrânia tentou, né, atacar, esses aeroportos, no caso, objetivando atingir e destruir, no caso, o sistema de defesa antiaérea, ou mesmo atingir os aeroportos ou bases aéreas e coisas do gênero, não é? Então, geralmente próximos aos aeroportos, ou mesmo dentro dos aeroportos, nós temos ali bases aéreas, militares importantes de qualquer país. É assim que funciona muitas vezes, não? E aí o foco seria atingir essas regiões. Não divulga um alvo específico do drone, é evidente, né? Mas o que choca e chama atenção é justamente o fato de atingir os alvos civis e toda a situação que nós comentamos, tá certo? Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Vou reiterar a respeito da geografia e venha estudar com a gente e ficar mais inteligente. No mais é isso. Tchau, pessoal.